Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 2, 42. Atos 2, 42. Fala assim: e eles, os cristãos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e ao partir do pão, e às orações, e todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Amém? 2 Timóteo... Mateus 5. Mateus 5, a partir do verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los. Amém? Em Atos, a gente vê a igreja primitiva priorizando o quê? Se dedicar ao ensino. Primeira coisa, se dedicar ao ensino dos apóstolos. Manter fiel aquilo que foi ensinado. E aqui em Mateus 5 a gente vê o quê? Eu quero que vocês criem essa imagem. Jesus tinha feito vários milagres. E de repente ele viu uma multidão. Aquela multidão se juntou. E ele vendo aquela multidão, ele subiu o monte. E quando ele subiu o monte, ele se assentou. Essa expressão de se assentar era uma expressão comum quando usava com os mestres. Os mestres, quando eles iam ensinar alguma coisa, eles subiam no lugar mais alto e se assentavam. O discípulo ou ficava de pé, ou então ele ficava no local mais baixo do que o seu mestre. E ali Jesus subiu no lugar mais alto e se assentou. Quando os discípulos viram aquilo, o que eles fizeram? Eles se aproximaram. A partir do momento que os discípulos perceberam que Jesus ele estava querendo ensinar algo, eles se aproximaram dele. Então Jesus começou a ensinar. E é interessante porque o Sermão do Monte, ele não é para a multidão. O Sermão do Monte é para os discípulos, porque a palavra fala assim: e ele começou a ensiná-los. Em outra versão você vai estar assim, que ele começou a ensinar os discípulos. O Sermão do Monte, ele foi declarado para os 12, para pessoas que o serviam, que estavam perto dele o tempo todo, que ele convivia. Ele não é um ensino para a multidão, não é um ensino para o gentio, mas é um ensino para nós, os cristãos que estão dentro da igreja todos os dias. E de ontem para hoje eu passei uma circunstância, e o Senhor ele começou a ministrar na minha vida. E hoje quando eu fui procurar do Senhor uma palavra, saber o que eu deveria falar, eu falei: Deus, o que eu vou falar? O que eu vou falar? O que o Senhor quer falar nessa noite? Eu não quero trazer algo de mim, mas que eu quero que o Senhor fale. E Ele ministrou algo que tem ministrado desde segunda-feira sobre a minha vida. Eu falei: não, fala sobre esse assunto. Então vamos lá, Mateus 7. E eu comecei dessa forma falando que isso é para mim e para você.
Esse é o ensinamento para nós que estamos na igreja. Mateus 7, verso 6. Não deem o que é sagrado aos cães, e nem atire as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Jesus está encerrando o Sermão do Monte. Após ele ter falado várias verdades, após ele ter declarado vários princípios pelo Sermão do Monte, ele de repente fala com os discípulos: não jogue o que é santo, o que é sagrado aos cães, e não jogue as pérolas aos porcos. Quando você lê a primeira vez, você pensa que seria a mesma coisa. Dar o que é santo aos cães e você jogar o que é pérola aos porcos, porque ambos não vão saber o que vão fazer com aquilo. Não é verdade? Não sabe o que é aquilo. E eu orei e comecei a dizer: Senhor, o que está querendo? O que é isso aqui? E uma coisa que eu comecei a pensar sobre o cão. A palavra tem algumas coisas que fala o cão. Por exemplo, fala que o cão, se deixar, ele volta ao seu próprio vômito. Ele vomita, e se você não limpar, ele vai acabar e vai comer aquilo que ele vomitou, ele come de novo. Porque o cão, ele não tem senso crítico. Para quem já teve cão sabe do que eu estou falando. Você pode dar para ele um filé mignon, você pode dar para ele um bife, você pode dar para ele uma carne dura, pode dar o que você quiser. Ele come na mesma boca boa. E devora, e se deixar, ele come tua mão. Porque ele não consegue discernir o que é bom, o que é ruim. É muito simples quando você quer matar um cão. Infelizmente tem gente que faz isso. Você quer matar um cão chato, um vizinho, os caras colocam chumbinho dentro de um bife e joga para um cachorro. O cachorro não identifica nada. Ele vai e come tudo. E muitas vezes esses cães pode ser a gente. Quando? Quando nós somos insaciáveis e não honramos aquilo que nós estamos recebendo. Presta atenção. Ele está falando para os discípulos não darem o que é santo aos cães. Os discípulos iam ensinar quem? Outros discípulos. Certo? E Jesus está falando assim: olha, eu não quero que você dê o que é santo a um discípulo que é cão. A uma pessoa que é cão. O que é uma pessoa que é cão? É uma pessoa que ela não honra. Ela não consegue discernir aquilo que você fala com ela. Que ela usa tudo que você fala, ela usa aquilo insaciavelmente, tipo assim, só aquilo. Eu quero dar muitos exemplos hoje para que vocês possam entender do que eu quero falar. Já viu quando você tem uma pessoa que você vê que ela está sempre precisando de ajuda? Aí você vem e fala, dá uma palavra de paz. Aí passa um tempo, você vem e vê que aquela pessoa está necessitada de novo, ela vem e você vai dar mais uma palavra para ela, e você dá outra palavra, e de repente aquela pessoa que você está semeando palavras, ele vem e apronta com você. Ela fala mal de você. Se ela é um discípulo seu, ela literalmente te apunhala pelas costas. Ela não consegue receber aquilo que você está dando para ela. E muito pelo contrário. E você fica ali semeando na vida dela, semeando, e ela vem e te abocanha. Sabe? E Jesus está falando assim: cuidado com o cão. Não se dá o que é santo, o que é sagrado para um cão. Da mesma forma, a gente tem aqui o porco. E eu ouvi uma alusão do pastor Eibe que eu achei fenomenal sobre você dar a pérola ao porco. Por quê? Porque quando você joga uma pérola para o porco sabe o que é pérola? Ele tem noção do que é aquilo? Ele não sabe o que é aquilo. Você joga uma pérola para o porco vai continuar a vida dele ali normal, na lavagem, naquele barro, vai ficar andando naquilo ali. Só que de repente o que acontece? Ele está andando ali
Tá a pérola no chão, ele vai e pisa na pérola. Aí o que acontece? O porco ainda machuca. Por quê? Porque ele não sabe fazer com aquilo que você está dando. Você dá a pérola para o porco e ele não soube o que fazer com aquilo, mas aquilo ainda se volta contra ele. E ele ainda fica com raiva de você. Por acaso você já teve alguma experiência onde você deu uma palavra de luz para uma pessoa e essa pessoa ainda ficou com raiva de você? Onde você semeou na vida de uma pessoa tantas vezes e essa pessoa ainda te deu uma facada pelas costas? Aí a pergunta é: será que você não tem lançado o que é santo para cães? Será que você não tem lançado pérola para os porcos? Falei, mas então eu vou desistir? Não, não é questão de desistir. É a questão que às vezes você está com a estratégia errada para a pessoa errada. E é aí que nós temos que ter o foco no lugar certo. Paulo diz: quando eu era menino, eu comia coisas de menino, eu falava como menino, eu bebia leite. Mas agora eu sou um homem, falo como homem, como coisas de homem. Não é verdade? Hoje eu tenho um filho de 2 anos que está no meio de uma transição. Hoje ele já come arroz, feijão, mas ele ainda não come um bife, ele ainda não sabe cortar um bife. A gente tem que cortar um pedacinho para ele. Ele ainda não domina o garfo e a faca. Eu posso fazer a melhor comida, mas eu não posso colocar aquele prato filé mignon, coloco na frente dele, ele não vai saber o que fazer com aquilo. Ele vai jogar aquilo no chão, ele vai fazer uma lambança só, mas ele ainda não consegue comer sozinho. Da mesma forma, não adianta você jogar, você pega aquela informação, você recebeu do alto, aí você joga para aquela pessoa e fala assim: isso vai mudar sua vida, toma. Mas se ela não está preparada, meu irmão, às vezes aquela palavra que você recebeu do alto pode voltar contra você. Aliás, não a palavra, mas pode fazer aquela pessoa voltar contra você. Por quê? Porque ela não tem maturidade para entender aquilo. Você está falando de uma coisa que ela não entende. Por quê? Porque ela ainda está no período do leitinho espiritual. Porque ela precisa ainda crescer. Não adianta eu tentar sentar do lado do meu filho e começar a dissertar sobre os assuntos da vida que ele não vai saber, ele não vai entender. Esses dias ele estava perguntando, ele pediu uma coisa, eu falei assim: não. Eu falei: mas por quê? Por que não? Eu falei: ia adiantar eu explicar? Eu falei: não, porque papai disse não. Senão você vai ficar de castigo. 1 mais 1 é 2, pronto. Ali, então tá. E não fez, obedeceu, não precisei falar mais nada. Não ia adiantar eu ficar explicando os porquês, ainda não está no momento de explicar os porquês. Hoje o período dele é esse. E a gente reconhecer a estação das pessoas que estão ao nosso redor faz parte do processo. E Jesus estava falando isso com os discípulos. Prestem atenção, não jogue pérola para o porco, ele não sabe lidar com ela. E a gente tem alguns textos na Bíblia que falam de exemplos desse tipo. Balaão, para mim, é um exemplo de cão na Bíblia. É uma pessoa que recebeu uma palavra de Deus, mas ela não aceitou. Porque ele foi profetizar contra o povo de Israel. Ele recebeu uma palavra direta do Senhor. Falou assim: olha, esse povo é um povo meu, eu não quero que você mexa com ele. Mas ele pegou essa palavra e não ficou satisfeito. Aí pediu outra. Deus falou a mesma coisa. E pediu outra. E Deus falou a mesma coisa. Ele ficou importunando o Senhor. Por quê? Porque no coração dele ele era como um cão. Ele não honrava o Senhor. Ele estava perguntando para o próprio Deus. E o próprio Deus estava respondendo para ele. Mas ele não deu valor a isso.
E ele acaba pegando as circunstâncias e criando uma circunstância para atrapalhar o povo de Deus. E ele acaba morrendo por causa disso. Por quê? Porque ele não conseguiu discernir a estação que estava acontecendo ali. Porque ele não conseguiu reconhecer a palavra de Deus que estava sendo liberada sobre a vida dele. Portanto, nós precisamos prestar atenção no que está acontecendo ao nosso redor. Eu gosto muito quando a palavra diz que nós temos que ser prudentes como a pomba, mas astutos como a serpente. Porque nesse mundo a gente vai ter aflição, a gente vai ter pessoas boas ao nosso redor, mas também nós vamos estar cercados de pessoas ruins. Eu comecei o culto falando sobre Salmo 1, que faz um parâmetro entre o ímpio e entre o homem que é temente ao Senhor. Que o prazer dele está, que o justo que o prazer dele é meditar na palavra de Deus, que ele segue a palavra de Deus. E o ímpio, que é aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, mas que não a pratica. Que muitas vezes você exorta aquela pessoa e ela se volta contra você. E eu tive experiências aqui na igreja de pessoas que eu exortei. Que um dia eu cheguei e falei assim: meu irmão, presta atenção no que você está fazendo. Você está gastando sua vida à toa. Porque você está aqui, mas seu coração não está. Você está perdendo o seu tempo. Ou você vem de todo o coração, ou é melhor você caçar um lugar para você ficar. Porque aqui você está caçando responsabilidade e isso vai ser cobrado. E aquela pessoa, de primeiro, ele ficou com raiva de mim. Mas no outro dia, ele já mandou um e-mail agradecendo. Falou: não, obrigado pelo seu contato. E hoje o cara cresceu, amadureceu. E hoje tem dado frutos. Porque ele soube reconhecer uma palavra que foi lançada para ele. Ele soube reconhecer aquela pérola. Ele soube, guardou no coração e transformou aquilo em bênção na vida dele. Mas eu também tenho pessoas que ouviram uma palavra e que aquilo se tornou maldição na vida dela. Porque através daquela palavra foi revelada quem ela era. E ela não soube lidar com aquilo. E foi revelado quem ele é. Foi revelado que ele era um cão. E que em todo momento, quando vê uma brecha, ele abocanha alguém. Infelizmente. E hoje eu conversando com... eu vi essa semana, eu passei uma circunstância com essas duas pessoas que eu estou falando. E aí eu fui conversar com a primeira pessoa que conseguiu dar a volta na vida, que melhorou, que amadureceu. E eu virei para ela e falei assim: brother, não joga pérola para o porco. Não joga o que é santo para o cão. Ele não entende. Você sabe como é que a gente lida com o cão e com o porco? Como é que se lida com o porco? Alguém sabe como é que se lida com o porco? Com a vara. Com o cajado. É essa a linguagem que eles conhecem. Sabe? E a palavra de Deus fala, eu gosto do Salmo 23, porque quando ele chama a gente de ovelha, ele fala como é que se cria ovelha, como é que cuida de ovelha? Com a vara e com o cajado. Primeiro, o pastor ele chama. Se a ovelha reconhece a voz, a ovelha não vai ver cajado, a ovelha não vai sentir o peso da vara. Por quê? Porque a ovelha reconhece a voz do pastor, ela segue o que o pastor está falando. É como esse primeiro irmão, quando ele ouviu o que eu falei com ele no primeiro momento não gostou, mas ele reconheceu a voz de um pastor. Ele reconheceu a voz de alguém que estava simplesmente falando: você está indo para o caminho errado. Você precisa consertar a sua vida. Esse caminho que você está indo é caminho de morte, que não vai dar lugar nenhum. Reconheça, volte. Mas quando a ovelha não reconhece, aí entra o quê? Entra a vara e o cajado. E infelizmente, tem pessoas que sempre voltam para a vara e para o cajado. Assim como o cão retorna ao seu próprio vômito, tem pessoas que sempre estão ali debaixo da vara, debaixo do cajado. Você vive falando com ela, você vive exortando, mas a pessoa ela insiste
em ficar debaixo da vara e do cajado. Adianta eu dar o que é santo para ela? Não adianta. E muitas vezes, o que a gente fala de Deus espiritual, aquilo se torna como se fosse agressivo. Ah lá, você só fica me julgando. Não, meu irmão, eu tô compartilhando algo de Deus aqui para a sua vida. Ah lá, você só fica me exortando. Você só tem palavra de condenação. Meu irmão, isso aqui é a palavra de vida. Mas por quê? Porque ele não entende. Ele não entende, ele não tem maturidade. Eu já tentei muitas vezes ensinar princípios bíblicos, cristãos, para pessoas que não são cristãs, que são mundanas. Eles não entendem. Eles não compreendem, às vezes acham que a gente é louco, ou então fala, você é muito radical, cara, que isso? Ou então fica com raiva, você está falando que eu sou uma pessoa ruim? É tipo isso. Não é uma questão de ser uma pessoa ruim, é porque ele não conhece. É porque, na verdade, está faltando outra ferramenta. Sabe? A palavra de Deus fala aqui, a quem ama, o pai que ama o filho corrige. E a gente, às vezes, tem ideia de que a vara, ele é um símbolo de falta de amor, de raiva. Mas muito pelo contrário, a vara, ele é um símbolo de amor. Porque se você corrigir o seu filho, você está amando ele. Quando eu vejo o Samuel, meu filho, mexendo na cozinha, e às vezes levantando a mãozinha ali em direção ao fogão, eu tenho que corrigir ele. Eu falo, não coloca a mão aí. Eu não quero você perto do fogão. Ele não entende. E muitas vezes ele fica de castigo. Por quê? Porque ele está insistindo em colocar a mão no fogão. Mas eu prefiro que ele fique de castigo do que ele queime a mão no fogo. Aquela correção que ele recebeu foi um ato de amor. Não foi um ato de raiva, de eu querer extravasar contra ele. Não, é um ato de amor. A correção é um ato de amor. E às vezes esse irmão que a gente fica falando e às vezes fica lá cheio de amor, cheio de carinho, jogando pérola. Não, meu irmão, ele está precisando de correção mesmo. Ele está precisando de vara. Não tem como. Eu, às vezes, já precisei de vara. Para sair, para permanecer no caminho correto. Eu tenho certeza que todos nós aqui um dia já recebeu uma varada. Seja do pai, da mãe, ou seja de Deus, ou seja pela vida. Muitas vezes as circunstâncias, elas servem como vara na nossa vida. Para nos colocar no prumo. Não adianta alguém ficar com dó. Hoje eu peguei minha esposa. Ela corrigiu ele. Aí ele sentou, ficou lá de castigo. Aí fez a carinha de dó, né? Que todo mundo fica com dó. Aí ela olhou assim. Eu falei, não. Vai para lá. Deixa ele lá. Por quê? Porque ele precisa daquilo. Se você ficar com dó, irmão, e ficar ali jogando pérola, aquilo ali não vai ajudar ele. Aquilo ali não ajuda. Você vai mimar o seu irmão. Você vai mimar aquela pessoa que precisa ali naquele momento de correção. Eu tenho aprendido isso com os meus discipulados. Eu não posso mimar. Eu não posso passar a mão quando eu vejo que ele está fazendo algo errado. Mas eu tenho que o quê? Brother, você está errado. Isso está errado. Precisamos corrigir isso aqui. Não pode ser, eu não posso ficar passando a mão e falar, não, então está tudo bem. Não, semana que vem você consegue de novo. E vai passando o tempo, e a pessoa não muda, a pessoa não corrige. E de repente ela se vê num caminho sem volta. Muitas vezes um caminho onde ela já está muito longe, onde o caminho de retorno é muito longo. Porque a vara, ela era justo para isso. Era para que quando o rebanho saísse do caminho, volta. Não sai não, o caminho é esse aqui. Da mesma forma, se a ovelha sair um pouquinho mais, o cajado é longo e tem aquele gancho na frente, na ponta, e você pega e volta. O caminho é esse aqui.
Já não bastava o pastor ficar chamando com amor: ô fulano, volta, ô fulano, volta. Não, agora é na vara. E eu acredito que se Deus tivesse corrigido ali, não se Deus tivesse corrigido, mas se Balaão tivesse aceitado a correção do Senhor, naquele momento ele não tinha perdido a sua vida. Da mesma forma, a gente tem vários exemplos da Bíblia. Os filhos de Eli é um exemplo maravilhoso. Maravilhoso não, um exemplo péssimo, mas que serve muito disso. Porque eles foram repreendidos. Tanto Eli foi repreendido: você não está repreendendo seus filhos. E Eli falava com eles, mas deixava eles fazendo as mesmas coisas que ele fazia o tempo todo. Eles não tinham honra com o Senhor, eles não tinham zelo, eles não tinham temor. Eles faziam as coisas de qualquer jeito, para piorar. Eles deitavam com as outras pessoas, com as mulheres que serviam no templo, na porta da tenda do encontro. Eles já tinham perdido a vergonha, e por causa disso eles acabaram mortos antes da hora, e a descendência de Eli cessou. A casa dele, que era chamada para servir ao Senhor, para o resto da sua descendência, findou. Por quê? Por causa dos filhos de Eli. Por causa de Eli, que foi omisso em dar a correção. Porque o que Eli estava fazendo era o quê? Era jogando pérola para o porco. Enquanto o filho dele precisava de correção, Eli chegava perto dele e falava: ô filho, Deus é bom, não faz isso. Deus é bom, olha o que você está fazendo com o Senhor. Olha a grandeza, vamos olhar a grandeza do Senhor. Vamos lá adorar no templo. Aí os filhos de Eli entravam e adoravam. Mas o que eles precisavam? Ô filho, você está de balão, agora você não vai mais servir, você vai ficar fora da arraial, entendeu? Vai rolar uma vara mesmo. E aí talvez os filhos dele não tivessem morrido. Talvez então a descendência de Eli não tivesse sido perdida. Mas Eli pecou quando ele lançou o que ele não devia, quando ele deu o que é santo, o que é sagrado para os cães, e quando ele deu a pérola para os porcos. E não só, o que ele fez voltou contra ele mesmo. Porque quando ele deu o que era sagrado para o cão, quando ele deu a pérola para o porco, ele conseguiu o cumprimento dessa palavra. Porque esse ato voltou contra ele. Porque ele recebeu do profeta Samuel a profecia falando que a sua descendência ia cessar, que eles não mais estariam ministrando diante de Deus. Eu acredito que isso é horrível para uma pessoa que viveu a vida toda para isso, foi criada para isso, criou seus filhos para isso, e de repente Deus vira para ela e fala: sabe essa vida toda sua aí? Vai tudo encerrar. Você vai perder tudo. E acaba que Eli morre envergonhado. Porque quando os filhos dele morrem, ele simplesmente morre. É triste. Mas tudo começou quando? Quando não se ouve a palavra de Deus. E quando você não presta atenção naquilo que o Senhor tem te falado. Então hoje eu separei 4 perguntinhas para que a gente possa fazer. Nós temos sido cães. Quando a gente é cão, quando eu recebo uma palavra de Deus e não honro aquilo que o Senhor tem me falado, quando eu não lido com aquilo que o Senhor tem declarado para mim. Se o Senhor fala: filho, eu quero que você vire para a direita e que você não desvie. Aí eu viro para a direita, mas eu fico me desviando o tempo todo. Eu fico andando para lá, fico olhando para lá, para cá. Fico olhando: eu acho que eu devia ir para a esquerda. Cara, não foi o Senhor que falou? Não foi o Senhor que te falou a direção? Quantas vezes eu encontro com pessoas dentro da igreja que me falam: não, cara, não, Deus me deu uma direção. Aí ele começa andando nesse caminho. De repente, aí eu encontro com ela de novo, ela já está numa outra direção completamente diferente. Aí eu falo: aqui,
O que está acontecendo? O Senhor te falou algo diferente? Você não comentou, não? Pô, legal, Deus te deu uma palavra nova? Eu falei assim, não deu não. Eu falei, o que aconteceu então? Eu falei, cara, é porque eu acho que... Não, você acha ou o Senhor te deu uma palavra? Porque eu entendo assim, se eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor, de quem que é a nossa vida? Senhor, Mas aí a gente entra no caminho de Deus, começa a andar pelo caminho de Deus, e de repente, por causa de um achismo, ou por causa de que alguém falou alguma coisa, você pega e começa a conjecturar algumas coisas e fala assim, não, acho que eu vou. Eu falei, não, meu irmão, você está sendo desonroso com aquilo que o Senhor te deu. O Senhor te deu uma palavra, o Senhor te deu uma pérola, você vai tratar aquilo como um cão? O Senhor te deu algo que é santo, o Senhor te deu um ministério, você vai tratar isso como um cão? Ou você vai honrar aquilo que o Senhor te deu? O Senhor te levantou no ministério, meu irmão, viva para Ele. Se foi algo que o Senhor te deu, viva para Ele. Eu tenho um ministério de pregar, irmão, então vai ler a palavra, vai procurar textos, vai buscar textos de evangelismo. Não, meu ministério é pregar nas praças. Cara, então vai para a praça. Não, meu ministério é louvor. Eu sou o líder do ministério de louvor, então eu posso falar muito bem disso. E muitas vezes o cara, não, cara, Deus me deu o ministério de louvor, amém. E aí, o que você está fazendo? Não, o que você está fazendo? Você tem estudado? Você toca o quê? Toca o violão. Você estuda violão? Eu canto. Então você tem estudado canto? Você tem procurado aprimorar aquilo que o Senhor tem te dado? Porque isso é honrar o seu chamado. Deus me chamou no ministério de dança. Amém. Você tem feito uma aula de dança? Você tem procurado aprimorar dançar? Seja para o que for, se Deus te chamou para algo, você honrar aquilo que o Senhor te chamou, é o quê? É zelar por aquilo. Se Deus te chamou para ser um advogado, adianta você ficar em casa sem fazer a faculdade? Que tipo de advogado você vai ser? Isso é o quê? É você ser cão. É você não honrar. Pode te dar um filé mignon, pode te dar um bife, pode te dar qualquer coisa, você come, você nem vê o que é, sabe? Você não honra, você não quer saber o que é. E é insaciável. E fica o tempo todo pedindo, Deus, mais, Senhor, Deus, levanta o meu ministério. Eu falei, meu filho, mas nem um pouco que eu te dei sem honra. Será que nós temos sido porcos? Quando o Senhor traz uma revelação para nós e nós deixamos ela cair no chão, e depois passa 2, 3 meses, aí de repente, aí você pisa nela assim, aí você, nossa, cara, o que Deus me falou? Ou então você anota assim num papel, aí passa 3 meses, passa um tempo, aí de repente você está passando uma dificuldade, fala, cara, o que eu vou fazer e tal, aí de repente você olha lá atrás e, nossa, olha aqui o que Deus tinha me falado. Se eu tivesse visto isso aqui, eu não tinha passado. Ou então você lembra, cara, você lembra que Deus falou aquilo. Nossa, cara, era a resposta do meu problema, agora já era. Por quê? Porque você não tem sido zeloso com o que o Senhor tem te dado. Nós precisamos aprender o quê? Honrar o Senhor. Honrar o Senhor é prestar atenção naquilo que Ele fala. É viver de acordo com o que Ele fala, com o que Ele nos diz. Com as pérolas, com as palavras que são lançadas, que são colocadas sobre a nossa vida. Acaso também você não tem feito ao contrário? Você tem lançado o que é santo para um cão? Ou será que você também não tem lançado pérola para um porco? E depois você ainda olha para ele e fala assim, pô, brother, você não toma jeito mesmo, né? Eu falei, meu irmão, eu precisava era de vara. E você não me deu o que eu precisava. Sabe? Jesus estava ensinando para os discípulos.
a como lidar o quê? Com aquela multidão que ele estava vendo. Porque eu consigo imaginar isso. Não existia microfone, não tinha como Jesus falar para milhares de pessoas. Mas ele sabia que ele tinha que ensinar os seus discípulos. E eu vi, e a gente olhando como a coisa aconteceu, ele viu a multidão, ele subiu no lugar alto e se assentou para ensinar os seus discípulos a quê? A como lidar com as pessoas que estavam chegando no reino. Era essa atitude de Cristo. E hoje, essa palavra que ela veio para mim ensinar a como lidar com as pessoas que chegam no reino, com os cidadãos do reino. Anderson, não jogue pérola para o porco. Não jogue o que é santo para um cão. Anderson, não seja um cão. Também não seja um porco. Zele pelo que o Senhor tem te dado, meu irmão. Porque isso é pérola, é precioso. E é interessante que o Senhor fala pérola. E eu fui pesquisar um pouquinho. Eu já sabia o que é eu sei o que é uma pérola. Só que eu queria saber alguma curiosidade. E é interessante porque a pérola, ele é um corpo estranho dentro da ostra, dentro do marisco. É um grãozinho de areia que entra. E porque ele entrou naquele ambiente, ele estranha aquele ambiente. Mas aí então, o que a ostra faz? Ela reveste ele com a sua própria essência. E ela ganha um valor e algo diferenciado. Acaso não é isso que Deus fez conosco? Nós nos éramos como um corpo estranho na presença de Deus. E Deus não nos revestiu com o sangue dele, para que a gente pudesse ter acesso. Nós somos pérolas. Nós somos santos pelo sangue de Cristo que revestiu nossa vida. Você é precioso, meu irmão. Mas não gaste a sua vida com o que é banal. Não perca a sua vida num lamaçal, com porco pisando, com porco andando para lá e para cá, com cão que não sabe o que fazer com você. Mas seja valioso, porque a pérola é valiosa. Amém? Seja valioso. Eu gosto do que o pastor diz, que eu vi vários pastores dizendo, o pastor Márcio fala isso direto. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos filhos de Deus. É incrível. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A criação anseia pela manifestação de Deus em nossas vidas. O que mora dentro de mim, de você, é o próprio Deus, Espírito Santo, revestindo a nossa vida com a essência dele. Isso é muita coisa, meu irmão. Isso é muita coisa. Então vamos tratar com zelo, com honra, aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Amém? Gostaria que todos colocassem de pé. Que a gente possa ter um momento de oração. Faça um momento de reflexão. Pergunte ao Senhor se você tem sido em algum momento, em alguma circunstância da sua vida, como um cão, como um porco. Se você tem sido, na verdade, ou então em outros momentos, uma pessoa que não tem tido entendimento da circunstância e que tem jogado coisas santas a cães e pérolas aos porcos, quando você deveria estar tratando com vara e com cajado. Peça ao Senhor auxílio. Senhor, dirige a minha vida, Deus. Dirige as minhas ações, na forma como eu devo agir, na forma como eu devo andar, na forma como eu devo tratar com meu irmão, na minha família. Porque em tudo o Senhor tem uma palavra de vida e de sabedoria. Uma circunstância,
com Josué e os gibeonitas. Os gibeonitas, eles foram para ludibriar o povo de Israel. E eles conseguiram enganar o povo de Israel. E eles fizeram uma aliança que não era de Deus. E a palavra de Deus é muito clara quando diz: e eles fizeram essa aliança por quê? Porque não consultaram o Senhor. Porque eles não consultaram, eles amargaram e desobedeceram ao Senhor, fazendo algo que às vezes eles achavam que era bom, que era justo perante os homens, mas que diante de Deus era errado. Meu irmão, em todas as circunstâncias da sua vida, o Senhor tem uma palavra de luz, de sabedoria. Ele está aqui, Ele está dentro de você para te guiar. Se Ele não tem te guiado, é porque você não tem prestado atenção no que Ele tem falado, porque você não tem feito silêncio para ouvir o que Ele tem falado. No momento de oração eu estava orando para que Deus abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus. Em Efésios capítulo 1, em Colossenses capítulo 1, Paulo ora por isso, para que nós possamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos, entendimento e conhecimento, para que possamos desfrutar da vontade de Deus em nossas vidas. Em Romanos 12 ele fala que se nós trocarmos a nossa vontade pela vontade dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem uma vontade para nós em cada circunstância da nossa vida. Basta nós honrarmos o Senhor, perguntarmos o que Ele quer e fazer aquilo que Ele nos disser. Amém? Honrando o Senhor com tudo que nós temos, com a nossa vida. Aleluia. Pai amado, eu coloco nossas vidas diante do teu altar, Senhor. Deus, essa é a tua palavra que o Senhor ministrou no meu coração nessa tarde, Pai, para trazer neste culto. E eu sei que ela é uma palavra vinda do teu altar, Senhor. Que ela caia em terra boa, que ela possa criar raiz profunda, Pai. Possa crescer, frutificar e dar fruto, dar muitos frutos, Pai. Florescer e dar muitos frutos, Senhor. Em nome de Jesus, afasta toda a erva daninha, Pai. Todo passarinho que vem roubar a semente que é lançada nessa terra, Senhor. Todo espinho que vem sufocar essa palavra, Pai. Mas que ela possa crescer, Senhor. Que o Senhor possa crescer em nossas vidas a cada dia, Pai. E que nós possamos diminuir. Em no nome de Jesus. Em no nome de Jesus. Eu quero encerrar com... Eu perdi o texto aqui, mas... Eu quero encerrar mencionando algo que eu acabei de ler aqui na Bíblia, mais cedo, que fala sobre um homem de Deus, que tinha uma palavra para falar com o rei. E ele saiu da sua casa e foi ter com esse rei. E quando ele saiu, a palavra de Deus foi clara para ele: não coma com ninguém, não pare em lugar nenhum, não entre na casa de ninguém. E ele, no meio desse caminho, ele encontrou outros profetas, e toda hora alguém chegava e falava: não, vem aqui na minha casa, não, vem aqui. Ele, não, eu não posso. Mas de repente, ele cede. Ele entra na casa. E quando ele está lá na casa, Deus levanta um outro profeta velho, que entra e fala: o Senhor te deu uma resposta, uma palavra muito clara, para você não entrar, não fazer isso. Mas você fez. E eu juro agora, pelo Senhor, que você vai pagar por isso. E quando esse homem de Deus, ele sai dessa casa, ele tem um encontro com o leão despedaça ele e deixa ele como morto no caminho. Meu irmão, não brinque com a palavra de Deus. Eu estou falando isso porque quando eu li, eu fui tomado ali do Espírito, eu comecei a chorar. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu estou falando para você. Não brinque com coisas de Deus. Não brinque com as coisas do alto. Porque com Deus não se zomba. Com Deus não se brinca.
Se o Senhor te deu uma palavra muito clara, não brinque, mas zele por ela, cumpra ela. Porque o Senhor é um Deus santo. Ele é Deus santo. E Ele não aceita zombaria. Amém? Que a graça de Deus, a doce consolações do Espírito Santo seja com todos vocês, em nome de Jesus, guardando cada um no caminho de volta para casa. Amém? Meu irmão, a vara de Deus é um ato de amor, é para correção, é para a vida. Amém? O pai que ama o filho corrige. Amém. Deus abençoe todos.